E aí, pessoal do oitavo ano C da escola Hugo Lima, aqui quem fala é o professor Iver mais uma vez. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema que é muito importante na nossa historiografia do nosso país. Nós vamos falar um pouco sobre as capitanias hereditárias. Me recordo que eu até passei um trabalho para vocês escreverem o que foi essas capitanias hereditárias, correto? É um conteúdo de revisão, pessoal. Vamos lá. O que foi capitania hereditária? Mas para se entender o que foi capitanias hereditárias, nós temos que entender o que foi o Tratado de Tordesilhas. O que foi isso, esse Tratado de Tordesilhas? Como você já sabe, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, o Brasil não era todo de Portugal. Vamos lá. O Brasil é isso aqui, ó. Essa aqui é a faixa que é a linha que corta, que divide o território brasileiro, certo? Então, nessa parte dessa linha do lado direito, pessoal, do lado direito aqui, ó, é o Brasil. E essa parte aqui pertencia à Espanha. Mas nós sabemos que o Brasil é mais ou menos isso aqui, assim, ó. Mais ou menos. É mais um pouco do que isso ainda, eu acho. Ou menos um pouco. É mais ou menos isso aí, o Brasil é. Pelo mapa atual, no caso. Então, pessoal, em resumo, pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil não era essa imensidão de terras que há hoje. O Brasil não era tão grande, territorial, como é hoje, pessoal, ok? Até aqui tudo bem, né? Vamos lá. Ó, os governantes brasileiros, os reis brasileiros, aliás, os reis portugueses, o Brasil pertencia a Portugal, era uma colônia de Portugal, para colonizar com mais facilidade, sem gastar muito dinheiro, Portugal decidiu dividir sua parte em 15 grandes pedaços. Esses 15 grandes pedaços depois foi chamado de capitanias hereditárias, esses pedaços de terras que o Brasil ainda era pequeno, como a gente vê no mapa aí, foi dividido em 15 grandes pedaços de terras, que foi colocado até nomes: Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Porto Seguro e assim sucessivamente. Cada pedaço desses recebeu o nome de capitania hereditária. Cada um recebeu o nome de capitanias hereditárias ou capitania hereditária, pessoal. Certo? Então, o que eram essas benditas capitanias hereditárias? Eram grandes lotes de terras, ponto, nos quais o governo português dividiu o Brasil para facilitar a colonização. Naquele período, pessoal, os governantes portugueses, o rei português, estava indeciso, pensativo de como eles iam fazer para chegar, pessoal, ao denominador comum de como colonizar esse pedaço de terra tão enorme. Eles não tinham ideias nenhuma. Depois de um certo tempo, eles conseguiram então dividir essas terras em capitanias hereditárias, em grandes lotes de terras dessas capitanias hereditárias. Isso, na cabeça deles, iria facilitar a colonização do nosso país, certo, pessoal? Em cada lote dessas terras, o rei deu autonomia aos capitães donatários. O que eles faziam, esses capitães donatários? Quais eram os direitos e os deveres dos capitães donatários? Vamos lá. Os direitos: cobrar impostos dos colonos. Que eram os colonos? Aqueles que habitavam, que moravam no território brasileiro. Segundo, escravizar índios para o trabalho das lavouras. Doar terras, sesmarias, doar terras para outros portugueses que iriam vir para o país, para eles plantarem, certo? Julgar situações, podendo até condenar à morte. Eles tinham praticamente, pessoal, o título de governadores, de mini-rei. Ele tinha
alguns poderes tinha, mas não tanto quanto o poder do rei. Os deveres: eles tinham que pagar impostos ao governo português, defender a terra e colonizá-la, promover o progresso das capitanias com seus próprios recursos, com o próprio dinheiro do próprio bolso, pessoal. Algumas capitanias prosperaram, outras não. As que prosperavam foram duas: Pernambuco e a capitania de São Vicente, em São Paulo. Qual era o principal produto que eles cultivavam? A cana-de-açúcar. Era isso que dava dinheiro para os portugueses naquele período. A cana, exportar cana-de-açúcar, certo? Eles usavam os trabalhadores escravos para o plantio, colheita, transporte e fabricação de cana-de-açúcar. E assim tinham ainda mais lucro. Daqui, ó. Muitas capitanias fracassaram. Os índios lutavam pelas terras. Por que fracassavam? Primeiro, porque os índios lutavam pelas suas terras. Que quando os portugueses aqui chegaram, o Brasil já havia donos. E não eram os portugueses. E eram sim os indígenas. Então, eles sofreram, os portugueses, porque os indígenas lutavam pelas suas terras e pela sua liberdade. Outra coisa importante: não havia muito recurso financeiro, dinheiro. O Brasil ficava muito longe de Portugal. O rei praticamente não tinha como fiscalizar um território tão enorme quanto o nosso, pessoal, certo? E não havia pessoas para o cultivo da terra. Esse é um ponto crucial, porque não havia pessoas vindas de Portugal para cultivar a terra, pessoal, certo? Essa história fez com que muitas capitais de estados brasileiros fossem no litoral, porque praticamente a colonização foi no litoral brasileiro. Eles não adentraram dentro do território brasileiro, certo? Essa história fez com que muitas capitais de estados brasileiros fossem no litoral. Afinal, com a colonização, Portugal pretendia defender o Brasil nas invasões ao litoral. Por isso, as primeiras vilas foram fundadas à beira-mar. Pessoal, basicamente, esse é um pequeno resumo, os principais pontos do que foi as capitanias hereditárias, pessoal, ok? Muito obrigado e até a próxima.